Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre a administração da colônia. Nós temos 3 pontos importantes da parte política da colonização portuguesa em terras brasileiras. O primeiro são as capitanias hereditárias. Elas foram criadas em 1534 e foram extintas em 1759 pelo Marquês de Pombal. Esse último dado a gente estudará num capítulo mais adiante. Primeiro tópico: o que são capitanias hereditárias? Recebe esse nome porque quem ganhava uma capitania era o capitão donatário, o dono da capitania, por assim dizer, e era hereditária porque passava de pai para filho. Os poderes que o primeiro capitão donatário recebesse, esses seriam repassados para os seus descendentes. O segundo tópico é por que utilizar o sistema de capitanias hereditárias. Em primeiro lugar, a coroa portuguesa não tinha dinheiro para colonizar o Brasil. Era um território muito grande, muito extenso. Naquele período, o Brasil possuía um território 30 vezes maior que o território português. A segunda justificativa de por que utilizar o sistema de capitanias hereditárias era a experiência de Portugal. Portugal já tinha utilizado esse sistema em outras colônias e tinha conseguido bons resultados. Mas, afinal de contas, o que é uma capitania hereditária? É um grande lote de terra. A coroa portuguesa decidiu dividir o Brasil em 12 lotes de terra e entregar para 15 capitães donatários. Apenas uma observação, gente. O número de lotes e o número de donatários costuma variar de livro para livro, mas nada que comprometa as questões dos vestibulares. Olha só esse mapa aqui. Cada uma faixa de terras dessa representa uma capitania hereditária. Então, nós temos aqui grandes porções de terra, algumas bem menores, outras muito grandes, muito extensas, que seriam entregues aos capitães donatários. Mas, afinal de contas, como funcionaria o sistema de capitanias hereditárias? É bem simples. Voltando no mapa, cada capitão donatário deveria vir para a sua capitania e deveria investir o seu dinheiro na colonização do território. Então, só quem recebia as capitanias eram pessoas ricas, pessoas prósperas de Portugal, gente que tivesse muito dinheiro para chegar e investir na colonização desse território. Então, essa era uma esperança de Portugal em conseguir colonizar sem gastar com o território brasileiro. Lembra que de 1500 a 1530, Portugal não efetivou a colonização do território brasileiro e de 1530 até 1533, Martim Afonso de Souza esteve no Brasil dando o pontapé inicial para essa colonização efetiva do Brasil. Agora, em 1534, o governo português decide dividir o Brasil em vários lotes de terra, repassá-los para pessoas ricas da metrópole que pudessem investir o seu dinheiro para colonizar o território. Está aí a justificativa porque Portugal utilizou esse sistema. Portugal não tem dinheiro para fazer essa colonização e, consequentemente, repassa os gastos da colonização para pessoas ricas da metrópole e Portugal já sabe como utilizar esse sistema. Então, juntou 2 pontos importantes para se fazer a colonização das terras brasileiras. Havia 2 documentos no sistema de capitanias hereditárias. O primeiro documento era chamado de Carta de Doação. A Carta de Doação cedia o direito de exploração sobre a capitania, sobre a terra. Não podemos esquecer, a Carta de Doação não entregou o direito de posse sobre a terra, não entregou a propriedade da terra, tão somente o direito de explorar essa terra. A lógica seria que o capitão donatário obtivesse lucro com essa terra e pagasse impostos a Portugal, que dessa forma também ganharia.
Daí a justificativa de colonizar sem gastar com o território. O segundo documento se chama Foral. Esse documento estabelecia direitos e deveres dos capitães donatários. Era uma lista extensa de direitos e deveres, mas os vestibulares costumam gostar de um em especial, que é a doação de sesmarias. Ao mesmo tempo que era um direito, era um dever do capitão fazer a doação de sesmarias. E uma sesmaria nada mais é do que um grande lote de terra, ou seja, um latifúndio, uma grande fazenda nos termos atuais. E como que isso funcionaria? Olha só no mapa de novo. O sesmeiro, aquele que ganha a sesmaria, vai ganhar um lote de terra, ele vem para uma determinada capitania, ele vai investir o seu dinheiro, tradicionalmente na época na plantação da cana-de-açúcar, ele investe na plantação da cana, no fabrico do açúcar, de forma que desse lucro para ele e para Portugal. Ele ganha com a venda do açúcar e a coroa portuguesa ganha recebendo impostos daqueles que estão utilizando a terra. Um detalhe interessante é que a capitania como um todo não era propriedade privada, jamais. Mas a sesmaria poderia se tornar uma propriedade privada. Como que isso acontecia? A partir do momento que o sesmeiro investiu na sesmaria e ela começou a dar lucro, ou seja, a sesmaria prosperou, esse lote de terra passa a ser propriedade privada. Se daqui a um tempo um sesmeiro decide que quer voltar para a metrópole, não quer viver mais no Brasil e decide vender a sua sesmaria próspera, ele pode. Por que Portugal oferecia a posse da terra para quem decidia vir para o Brasil? Porque era o único incentivo que a coroa portuguesa poderia oferecer àqueles que se destinavam para as nossas terras. Afinal de contas, Portugal não tem dinheiro para colonizar, muito menos Portugal tinha condições de ressarcir os prejuízos de quem viesse para cá. Então, se um sesmeiro investe todo o seu dinheiro e tem prejuízo, o problema é dele. Ele não vai receber nada da coroa portuguesa. No entanto, se ele tiver lucro, se a sesmaria prosperar, ele se torna dono dessa terra e pode vendê-la a qualquer momento, como incentivo da coroa portuguesa para os que viessem para as terras brasileiras. Somente Pernambuco e São Vicente prosperaram. Daquela lista de 15 capitanias, no primeiro momento, apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente deram certo. É bem verdade que daqui a um tempo São Vicente vai à falência, é a ocasião propícia para o surgimento da figura do bandeirante e dentro em breve a capitania da Bahia de Todos os Santos se destaca como grande produtora de açúcar. Mas, repetindo, no primeiro momento apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram. E quais foram os motivos do fracasso? Foram vários. Vamos listar os principais para vocês. Primeiro, falta de interesse de vários donatários. Diversos capitães donatários nunca se interessaram em vir para o Brasil. Vários capitães nunca tiveram interesse em investir nas terras. Havia um grande medo de vir para cá e não dar nada certo, e ele tomou um prejuízo muito grande. Daí, muitos receberam as capitanias e nunca vieram para o território brasileiro. Devido a isso, a coroa portuguesa fez uma segunda distribuição de terras em 1536. Distribuiu as capitanias onde não houve interesse para outras pessoas em Portugal que até tinham muito interesse em virem para cá, mas não tinham tantos recursos. A empresa açucareira, que é a principal atividade econômica desse momento, exigia investimentos altíssimos. E essa segunda leva de capitães donatários não tinham
a quantidade de recursos suficiente para investir na colonização do território. Os ataques dos indígenas foi outro ponto marcante para o fracasso das capitanias hereditárias. No primeiro momento, os indígenas foram bem tratados e reagiram positivamente em relação aos portugueses. Mas, a partir de Martim Afonso de Souza, os indígenas começaram a ser escravizados, as terras foram roubadas e as mulheres estupradas. Consequentemente, os indígenas reagiram violentamente contra os portugueses. Essa reação violenta por parte dos indígenas causava um verdadeiro pavor naqueles que estavam em dúvida se viriam ou não investir o seu dinheiro nas terras brasileiras. Um outro problema seríssimo foi das terras inférteis. No Nordeste, havia solo massapê, havia clima quente e úmido, ou seja, existiam condições propícias para o desenvolvimento da economia açucareira. Mas, em outras regiões, não havia o mesmo tipo de solo ou clima. E quem foi para outras regiões interessado no plantio da cana-de-açúcar não conseguiu colher. Não que a terra em si não fosse boa, mas que não era propício para a plantação da cana-de-açúcar, que era o principal produto daquela época. A longa distância de Portugal é outro problema muito sério. A viagem de Portugal até o Brasil durava em média 45 dias. Uma viagem ida e volta, 3 meses, apenas em alto mar. Aí nós não estamos levando em consideração todo o período de preparação de viagem. E isso amedrontava muitos que queriam vir para o Brasil. Se houvesse uma necessidade, se houvesse uma urgência, se houvesse qualquer necessidade de chegar até a metrópole rapidamente, isso seria impossível. Juntando todos esses fatores, a gente tem uma justificativa por que o sistema de capitanias hereditárias não funcionou no Brasil. Agora, temos um outro detalhe interessante. Vocês perceberam que o sistema foi criado em 1534 e o sistema só foi extinto em 1759. Ou seja, ele existiu durante 225 anos. Se com as capitanias a situação não estava boa, pelo menos Portugal começava a ter algum lucro com as terras estavam sendo mais ocupadas e, consequentemente, mais protegidas dos invasores. Além do sistema de capitanias hereditárias, um outro ponto importantíssimo é a criação do governo geral. O sistema de governo geral foi criado em 1548 e existiu até o ano de 1808. 1808 é o ano em que Dom João e a família real portuguesa desembarcam no Brasil, encerrando com a figura do governador-geral e o próprio Dom João assumindo o comando político a partir do território brasileiro. Um detalhe a ser ressaltado é que no ano de 1763 o governo-geral continua, só que com outro nome. A partir de 1763 foi criado o vice-reinado. Então, de 48 até 1763, governo geral. 1763 até a chegada de Dom João se chama vice-rei ou o vice-reinado, o que na prática não mudou muita coisa. Os objetivos da criação do sistema de governo geral eram vários, e nós vamos listar 2 aqui. Primeiro, centralizar o poder político. Vocês já viram que na metrópole, durante esse período, o poder era considerado absolutista, o poder político concentrado nas mãos do rei. E Portugal achou incoerente que a metrópole tivesse um poder político centralizado e a colônia tivesse o poder político descentralizado. Ou seja, cada capitão donatário era a autoridade dentro da sua capitania. Desejando ter um representante da coroa portuguesa aqui em terras brasileiras, foi criada a figura do governador-geral para centralizar o poder político. E um segundo objetivo era auxiliar os capitães donatários.
Já que o sistema de capitanias não funcionou como Portugal esperava, a coroa portuguesa decidiu criar um sistema que pudesse auxiliar os capitães donatários. Além disso, o governador-geral deveria procurar metais preciosos, deveria defender a colônia de invasores, entre outras atribuições. O documento que define as funções do governador-geral se chamava Regimento Geral, também conhecido como Regimento de Tomé de Sousa, que foi exatamente o primeiro governador-geral que se instalou no Brasil. Ele estabelecia as regras, as funções do governo geral, inclusive estabeleceu que deveria ser fundada uma capital para a colônia. Essa capital deveria ficar na Baía de Todos os Santos, que futuramente vai aparecer a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. O governador-geral tinha muitas atribuições e 3 auxiliares. O capitão-mor, a ideia de mor é a maior autoridade, o capitão-mor, que era responsável pela defesa, o ouvidor-mor, responsável pela justiça, e o provedor-mor, responsável pela tesouraria, pela parte das finanças. Os 3 primeiros governadores gerais tiveram seu nome eternizado nos livros de história. Embora hoje os vestibulares não costumem perguntar sobre o que aconteceu no governo de cada um desses 3 primeiros governadores, é interessante a gente citar o nome e algum feito para vocês. Tomé de Sousa, primeiro governador, trouxe para o Brasil os primeiros jesuítas, fundou a primeira capital brasileira, a cidade de Salvador. Em 1553, ele foi substituído por Duarte da Costa. Um dos principais pontos do governo de Duarte da Costa foi um desentendimento com a Igreja Católica, mais precisamente um bispo, o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, que foi chamado a Portugal para dar esclarecimento sobre o que estava ocorrendo no Brasil e teve uma morte trágica, já que o navio naufragou, ele chegou até a praia e acabou sendo devorado por índios canibais. Além disso, durante o governo de Duarte da Costa, o Brasil foi invadido em 1555 por franceses, constituindo uma colônia chamada França Antártica. Após o governo de Duarte da Costa, Mendes Sá chega para governar o Brasil. E percebam que ele ficou um longo período. Ele fica 14 anos como administrador das terras brasileiras. Mendes Sá, dentre tantos outros feitos, é responsável pela expulsão dos franceses da Baía da Guanabara, a chamada França Antártica. Em 1572, Mendes Sá morre em território brasileiro e o rei de Portugal, na ocasião, era o jovem Dom Sebastião, aquele mesmo que vai aparecer no capítulo de União Ibérica, que desapareceu, aquele mesmo que dá origem ao mito do sebastianismo. E Dom Sebastião ficou se questionando por que no Brasil as coisas não deram certo ainda. E uma das ideias que ele teve é que o Brasil era muito grande. Portanto, ele decidiu dividir o Brasil em 2 partes. O Brasil do Norte, nós temos aqui o estado do Maranhão. O Brasil do Sul, nós temos o estado do Brasil. Então, aqui o estado do Brasil tem uma capital, tem um governador-geral. Aqui, o estado do Maranhão tem uma capital e tem um governador-geral. Capital, Salvador. Capital, Rio de Janeiro. O rei de Portugal acreditava que a grande extensão territorial era o grande impedimento para que o Brasil efetivamente desse certo. Por isso, ele fez a divisão, que não demorou muito e poucos anos mais tarde acabou sendo extinta. Em 1578, o Brasil volta a ter uma única capital, um único governador e um único território. O sistema de governo geral não alcançou os objetivos pelos quais Portugal esperava, principalmente a centralização do poder.
Havia muitas divergências no Brasil, divergências com as câmaras municipais, com a elite local, com os jesuítas. Havia muita dificuldade em relação à comunicação dentro da colônia. Tudo isso dificultou essa centralização esperada pela metrópole, mas como aconteceu com as capitanias, Portugal também não abandonou o sistema. Olha que o governo geral perdurou praticamente até o ano de 1808, ainda que tenha modificado o nome. As câmaras municipais formam a terceira parte do capítulo acerca da administração colonial. As câmaras municipais representaram um poder político local, o que na época se chamava de vila, município ou mesmo de cidade. A primeira Câmara Municipal foi instaurada logo no início da colonização. Embora não haja unanimidade, os historiadores acreditam que, quando Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila no Brasil, em 1532, a chamada Vila de São Vicente, ele já inaugurou a primeira Câmara Municipal. As câmaras municipais exerciam o poder policial, administrativo e judiciário. O poder administrativo se refere a cuidar dos assuntos da cidade. Um exemplo: digamos que a cidade esteja muito feia, muito suja. É responsabilidade da Câmara Municipal cuidar da varrição da cidade e também da arborização. Para todos os efeitos, todos os problemas relativos à vila, ao município, são de responsabilidade de suas respectivas câmaras. O poder policial e judiciário tem uma importância muito grande. São as câmaras municipais que promovem os julgamentos daqueles que são acusados e a prisão daqueles que são condenados. Quando estive em Ouro Preto, visitei o museu, que é a antiga Câmara Municipal. Lá, o guia estava mostrando onde aconteciam as reuniões administrativas, onde aqueles que eram acusados eram julgados, e mostrou também as celas, inclusive citando que Tiradentes e os demais inconfidentes ficaram presos naquele local. Então, o poder administrativo, judiciário e policial se concentrava tudo no mesmo órgão, que eram as câmaras. As câmaras eram compostas de 3 vereadores e 2 juízes. Alguns livros citam 3 vereadores e apenas 1 juiz. Isso porque cada juiz atuava num tempo diferente, que seja de semana por semana ou de mês por mês, nunca que os 2 julgavam ao mesmo tempo. E quem poderia ser vereador, quem poderia ser juiz? Era o que eles chamavam de homens bons. Os homens bons eram os portugueses, ricos, latifundiários, proprietários de escravos que não exerciam atividade manual, brancos. Ou seja, a elite, os senhores de engenho daquela época, é que tinham a condição de participar das câmaras municipais. Um detalhe é que a escolha desses vereadores e juízes era realizada entre eles mesmos. Em uma reunião dos representantes da elite de determinada vila, se fazia a escolha de quem ficaria como vereador e quem ficaria como juiz.